Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer aqui mais 3 exercícios daquela lista lá, certo? Muito bem. Diz assim o quarto. O capacitor do circuito abaixo irá acionar uma esteira com velocidade constante. Sabe-se que a velocidade é encontrada pela energia armazenada, dividida pela potência do motor. Isso aí ele está dando. Neste caso, a potência é de 20 watts. Qual é a velocidade do motor? Beleza. Como é que eu calculo isso aqui? Eu tenho que ter em mente o seguinte, eu tenho que calcular a potência, eu tenho que saber o quê? Eu já tenho a potência, eu tenho que saber a velocidade do motor. Então, o que que eu tenho que saber? Eu tenho que achar a energia que vai ficar acumulada aqui no capacitor. Então, muito bem, eu considero então que a chave vai ser fechada, essa chave vai ficar fechada, ficando da seguinte forma o meu circuito. Aqui eu tenho 3, fechei a chave, aqui é T1, e aqui eu tenho um 9. Beleza. E neste caso, o que eu faço? Eu desconecto o meu capacitor. Então, eu tenho aqui um ohm. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 20. E aqui eu tenho 9. Pois muito bem. Então, o que eu faço? Eu vou achar a tensão que vai ter aqui nesse nó, que vai ser a mesma tensão no capacitor. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um processo de divisão de tensão. Como que acontece? Vou utilizar o teorema de Thevenin. Como que eu calculo? 20, que é a tensão, vezes 9, dividido por 9 mais 3, que é 12. Certo? Então, aqui em cima fica 180, dividido por 12. Beleza, deixa eu fazer a conta aqui. Então, fica 180 dividido por 12, tá? 15 volts. Beleza. Então, qual que é a energia armazenada no capacitor? Tal é igual a capacitância, tensão do capacitor ao quadrado, dividido por 2. Então, fica capacitância 20 mili, 10 a menos 3. A tensão, perdão, ao quadrado, falando velocidade aqui, é tensão ao quadrado, dividido por 2. Beleza. Então, fica 15 vezes 15, dá 225. Vezes 20, 4.500. Dividido por 2, 2.250. E dividido por 1.000, dá 2,25 joules. Joule de energia que vai ficar armazenada. Pois bem, ele disse que o quê? A velocidade é encontrada pela energia armazenada dividida pela potência. Então, a velocidade aqui, velocidade, que eu vou colocar VL, velocidade, VC. Velocidade vai ser o quê? É o meu trabalho, né, que é a minha energia, dividido pela potência. Ele falou. Então, a minha velocidade vai ser o quê? 2,25
dividido pela potência de 20. Se eu fizer essa conta, eu vou chegar em 0,11 metros por segundo, certo? E se eu quiser saber isso aqui em quilômetros por hora, é só multiplicar isso aqui por 3,6. E você vai ver que a velocidade dessa esteira vai ser o quê? Aproximadamente 0,405 quilômetros por hora. Beleza. Aqui. Quinto, determine a resistência R do circuito da figura abaixo, sabendo que a energia armazenada no indutor é de 1 joule. Pois muito bem. O que eu vou fazer? Num circuito desse, eu tenho que o quê? Tirar meu indutor e curto-circuitar, certo? Então aqui não tem indutor mais. Como que eu posso fazer isso aqui? Pela lei, né, dos nós, ou pela lei das malhas. Mas antes disso, o que a gente tem que fazer? Eu sei que o meu trabalho, o indutor, é a indutância corrente ao quadrado dividido por 2, certo? Minha indutância é o quê? 2. Minha corrente eu vou descobrir, dividido por 2. E o meu trabalho, ele tem como? 1 joule. 2 dividido por 2, vai embora. Então, meu I vai ser igual a 1 ampere. O que significa isso aqui na prática? Significa que para essa malha aqui, esse I vale 1 ampere, certo? Que eu vou chamar aqui de 2, segunda malha. Então, meu I2 aqui vai valer 1 ampere. E eu tenho que achar essa daqui, certo? Meu I1. Mas eu posso utilizar a lei das malhas ou a lei dos nós. Neste caso, eu posso e vou utilizar a lei dos nós. Vou desenhar aqui o circuito. Beleza. Aqui eu tenho 80. Aqui eu tenho R, que eu vou querer achar. Aqui é 40. E aqui 60. E aqui 80. Deixa eu melhorar isso aqui. Beleza. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui pela lei das malhas ou lei dos nós. Eu vou fazer aqui pela lei das malhas. Tenho aqui o meu I1 e o meu I2, que eu sei que é 1. Beleza. Então, malha 1 fica 41 mais 80 e 1 menos 1, que eu sei que o meu I2 é 1, e volta em menos 60 igual a 0. Beleza. Então fica 40 com mais 81 fica 121, que é igual a 0. 21 menos 80 menos 60. Reunião? É reunião, ô Hermeto? É reunião?
Eu só falo para esperar só 2 minutinhos que eu tô terminando aqui. Então fica aqui 120 e 1. Aqui fica o quê? 140. Já passei para o outro lado. Então, e 1 fica o quê? 140 dividido por 120. Dá 1,16. Certo? Amperes. Beleza. O que acontece? Como eu achei o valor da corrente aqui, beleza? Eu tenho que achar agora o quê? O valor da minha resistência. Beleza. Então aqui eu tenho I1 e aqui eu tenho I2, certo? Beleza. Então, como que eu faço para achar a minha tensão aqui? A minha tensão vai ser o quê? 80 e pega I1, 1,16 menos 1, certo? Então, minha tensão aqui fica o quê? 1,16 menos 1 vezes 80. Então, minha tensão fica 13,33. E essa tensão aqui, ó, 13,3 volts, certo? Então, como que a corrente está passando para cá? É de 1, quanto que fica? V' é igual a R, que eu quero saber, pela resistência e pela corrente de I2. Então, fica 13,3 o R vezes o I2. Então, o meu R é igual a 13,3 amperes. 13,3 ohm. Pronto, beleza? Então, nós temos isso aqui. No próximo, eu já faço mais exercícios com vocês. Até mais.